A paz do Senhor Jesus, meu nome é Vivian e esse é o Matutino com Deus. Sempre às 6 horas da manhã, mas se você assistir em qualquer outro horário, Deus também vai abençoar a sua vida do mesmo jeito. E hoje eu venho falar sobre uma coisa que é meio contraditória, até parece ser contraditória no reino, né? Assim, no meio, né, cristão. Mas calma aí, calma, que eu vou explicar tudo certinho para você, você vai conseguir compreender, tá? Então, eu vou falar hoje sobre a fé sem obras. Então, vamos ler para a gente poder dar início na carta de Tiago, o capítulo 2 e alguns versículos, né, que eu vou ler a partir do versículo 17 em diante. Então, leia juntamente comigo esses versículos. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha só que palavra forte, né? Pois é, assim como o nosso corpo sem o nosso espírito é morto, a fé sem as obras está morta. Veja só como é comparado a fé e as obras aqui. Elas têm que andar juntas. Elas têm que caminharem como o corpo caminha junto com o espírito para poder estar vivas, né? Então vamos entender tudo isso. Primeiro a gente vai ter que responder algumas questões, né? Então vamos lá. A primeira questão é: todo ser humano ele pratica obras? É uma boa pergunta, né? Então vamos entender. Será que todos nós praticamos qualquer tipo de obra diante de Deus ou estamos isentos de qualquer obra se nós formos do mundo? Então vamos entender, né? Então, se a gente não pratica as obras de fé, o que a gente então pratica? Quais são as obras que seriam praticadas se a gente não tiver fé? Então, eu vou ler aqui para que você veja que todo ser humano pratica obras, sim. Agora, tem diferenças entre as obras das pessoas que estão no mundo quanto as obras das pessoas que estão em Deus, né? Que estão no Evangelho de Cristo. Vamos ler Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 e 13, que diz o seguinte: E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, nós vemos que realmente todo ser humano pratica obras diante de Deus. Mas o que Tiago quer dizer é que quais são as tuas obras? As tuas obras são obras que demonstram a tua fé ou elas são obras que não são de Deus? Então, para você demonstrar a sua fé, você precisa também, juntamente com a sua fé, demonstrar obras da luz, obras de Cristo e não as obras das trevas. E eu vou ler mais um versículo que fala sobre as obras e se encontra em 2 Coríntios,
capítulo 5 e o versículo 10, que diz o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, e para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então veja que quando nós praticamos o bem, isso são obras de Cristo, do Evangelho, daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. E quando praticamos as obras do mal, isso se refere ao mundo, ao ímpio, aquele que está nas trevas. Então, nós realmente temos obras, todos nós, todos, sem exceção de nenhum, nós temos obras. Agora, quais são as tuas obras? Porque nós seremos julgados conforme as obras que praticamos. Se nós declaramos que temos fé em Deus, então nós temos que demonstrar as obras que estão juntas com a fé em Cristo Jesus. As obras das trevas, tem muitos lugares que você pode encontrar na Bíblia, mas eu escolhi aqui Gálatas, capítulo 5, e os versículos 19, 20 e 21, que vai nos explicar um pouco, né? E diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então veja só, ninguém consegue escapar, todo mundo pratica obras, mas agora a questão é: quais são as tuas obras? Quais são as obras que estão juntas com a fé? Então, o que é fé? Nós sabemos que a fé é um dom de Deus. E através desse dom, nós praticamos as obras da fé. E quais são as obras da fé? As obras da fé são oração, estudo da palavra, busca dos dons espirituais, amar o nosso próximo como a nós mesmos, mesmo se for o nosso inimigo. É sim, mas não fica só por aí, temos mais obras também que se unem com a fé. Quais são essas obras? São obras de caridade, obras de misericórdia, e nós vemos que isso também está escrito na Bíblia, para que nós pratiquemos sim. Não é uma coisa aleatória da mente de ninguém, não. Está na Bíblia, para que nós façamos sim essas obras. E eu vou ler para vocês, está em Tiago, capítulo 1 e o versículo 27. E diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Veja só que obra que você tem que fazer também para demonstrar a sua fé. Então, nós temos várias obras que devem andar juntinhas com a nossa fé. Fazendo tudo isso, só resta dizer aquilo que Cristo disse em Mateus capítulo 5, versículo 16, que diz o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha, depois de tudo isso, nós vemos que não é as obras que nos levam para o céu. Não, de modo nenhum. Porque, como Paulo disse em Efésios, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E porque ninguém pode ser salvo pelas obras, porque é pela fé e tão somente pela fé que é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se vanglorie disso, para que ninguém diga que não precisa de Cristo, não precisa do Salvador, não precisa de nada de Deus, porque as suas obras o levarão à salvação em Deus.
Como pode Cristo dizer que ele é o único mediador entre Deus e os homens, se os homens colocarem agora as obras como o mediador? Como pode? Então, se você for salvo por obras, é lógico que você não vai precisar de nenhum mediador para a sua salvação, porque as suas obras vai ser agora a ponte que vai te levar para a salvação. E não é isso que eu estou dizendo, que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia diz é que, assim como o teu corpo só caminha com o teu espírito dentro de você, assim também a fé sem obras é morta, não tem corpo. A fé, ela precisa estar junto com as obras. Por quê? Porque todos nós praticamos obras, seja para o bem ou seja para o mal. Mas se você pratica obras do bem, porém você não tem fé em Deus, você não vai poder ser salvo pelas suas obras, não, porque Cristo é o nosso mediador entre Deus e os homens. Mas aquele que diz que é nascido de novo e que tem fé em Cristo Jesus para a salvação, precisa sim estar praticando as obras para demonstrar isso. Porque se você é nova criatura, as obras elas vêm naturalmente. Se você ainda está no mundo, então você não consegue praticar, pelo menos todo o tempo, as obras que eu falei aqui, que são obras de fé. As obras são os frutos daquele que é nascido de novo. Nossas obras indicam para o mundo aquilo que nós somos, filhos de Deus, sim ou não. Porque aqueles que estão no mundo estão praticando obras do inimigo, mas aqueles que são nova criatura, eles praticam as mesmas obras que Cristo ensinou, que o Pai requer de nós. E dessa forma nós estaremos sempre resplandecendo a nossa luz no meio dos homens. E Deus será sempre glorificado através, não da nossa boca falando que tem fé, mas das obras que vêm acompanhadas, entrelaçadas com a fé. Então que Deus abençoe a sua vida, que esse ensinamento possa ajudar você na sua caminhada, no decorrer desse dia. Que Deus te abençoe e te espero no próximo vídeo aqui do canal. Fique então com os vídeos que eu deixo aqui dos lados e seja abençoado ricamente nesse dia, em nome de Jesus. Amém.